Clériton Barcelos de Vargas, 28 anos, comunicador de rádio do Parque dos Anjos, Gravataí. Começou quando no rádio, Clériton, e por que rádio? 2005, numa rádio comunitária em Gravataí, no Parque dos Anjos mesmo. Na rua Antônio Gomes Corrêa. Antônio Gomes Corrêa, exatamente, numa galeria ali, bem na entrada do bairro. E acho que paixão. Gravava minhas fitas, gravava a voz naqueles radinhos velhos, ouvia a minha mãe acordando e ligando o rádio, acordava com o rádio muitas vezes. Tinha algumas músicas que tocavam na rádio que eu pensava, cara, eu tô atrasado para a escola. Sabia a hora certa já de que aquela música estava no ar. E assim começou a minha paixão pelo rádio. Queria falar, falante demais na sala de aula, minha mãe sempre chamada, né, minha mãe? Teu filho fala demais. E aí eu acho que dali saiu um dom, né, de comunicar. E é algo que eu gosto. Tentei fazer rádio interna na escola. Não deu muito certo, óbvio, mas... E aí teve a primeira oportunidade, conheci uma pessoa que tinha um contato, fui lá de curioso, e aí aquela curiosidade acabou numa oportunidade. Falava nada com nada, eu acho, né? Tu entrou no rádio, pelo que se vê, numa época em que a voz impostada e a voz grave deixou de ser uma exigência. Era uma transição, exatamente, uma transição. Né? Eu tinha sempre aquela audição de pessoas no rádio, com boas vozes, bonitas vozes, e eu pensava, eu não tenho essa voz. E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que era um movimento que já acontecia, principalmente aqui no rádio do Rio Grande do Sul, que nós tínhamos tantas vozes marcantes, e eu com aquela voz de pato, assim, no ar, de infantil ainda, mas tive a primeira chance e dali só foi, né? E hoje tu é um cara Grenal. Sou um cara Grenal. Tu foi o primeiro apresentador da Rádio Grenal lá em 2012 e hoje tu trabalha na Rádio Grenal e na Novo Tempo, é isso? É, Nossa Rádio. Nossa Rádio. Isso. Explica para nós como é que se dá esse processo. Pela manhã, na Nossa Rádio. Jornalismo geral, noticiário, as notícias do dia, que precisa saber ao acordar. A rádio pega muito bem aqui na região metropolitana e também no Vale do Caí. Então, duas regiões bem distintas. Então, a gente tenta dosar muito bem a informação, não falar só de Porto Alegre. Uma pessoa que mora em Montenegro, por exemplo, não tem muito o que saber. Agora, é uma rádio religiosa. É uma rádio religiosa, uma rádio ligada a uma igreja evangélica, mas com uma liberdade total como qualquer outra emissora. Ela é praticamente uma emissora comercial, só que ela tem o seu público fiel. Né, com músicas gospel, com jornalismo liberal, aberto, sem nenhum pedido de cuidado. Desculpa a heresia, mas funk roda? Não, mas toca algo parecido, gospel, toca pop, toca sertanejo, toca música internacional, toca o tradicional gospel. Agora tu vem pra cá às 6 da manhã, produz jornalismo, apresenta jornalismo. Gravo boletins. E fico sempre cuidando. Se tem alguma nova informação, a gente interrompe a programação e traz. Aí entre meio-dia e 2, um descanso, viro a chave e aí falo de futebol. Das 2 às 6 da tarde. Das 2 às 6 Isso. da tarde. E o que tu entende de futebol? Tudo? Quase nada. Sou um torcedor de cerâmica. Frequentava o Vieirão. Mais do que isso, nada. E como é que é trabalhar numa rádio que é 24 horas por dia esporte? É enlouquecedor. Por quê? Porque, primeiro, a qualidade dos teus colegas em falar de um assunto que às vezes é o mesmo de manhã, de tarde, de noite, mas dar várias versões, várias visões, trazer vários detalhes, cada um tem um detalhe, uma forma de opinar sobre esse assunto. 2, porque é uma rádio de apaixonados. Quem gosta de futebol é muito apaixonado. Então é uma rádio que envolve muito sentimento, muitas emoções ali. Então tem duas coisas que estão sendo conjugadas ali, que é a paixão pelo futebol, clube, pelo esporte e pelo rádio também. Exatamente. Porque o rádio, né, é uma cachaça. É uma cachaça. E muitos dizem, cara, eu acordei ouvindo vocês, deito com o radinho ao lado da cama, minha mulher briga. Desliga esse rádio, tu passa mais ouvindo ele do que a nossa conversa à noite. E é verdade, porque a gente acaba tendo contato com um ouvinte daqui a pouco, que é o torcedor que te encontra no estádio, te encontra num supermercado, e ele, a primeira coisa que faz é mostrar, olha aqui, ó, tá vendo que eu tô ouvindo? Ó o aplicativo, ó a frequência do meu rádio. Pergunta pra ela, e aí sempre vem a esposa, a namorada, é verdade, e passa sempre ouvindo. Tem casos ao contrário também, que a esposa diz, eu ouço vocês, meu marido não é muito do futebol. E também acontece muito isso, bem bacana. Ou seja, tem mais mulher hoje curtindo o esporte. Tem mais mulher, graças a Deus.
parecia tão fechado ao homem, né? E a gente vê até mesmo isso nos estádios, né? Mais mulheres, famílias. Então é bacana também. Claro, ainda são poucas, mas tá aumentando. Isso é bem bacana. E graças à Rádio Grenal, nós chegamos hoje a alguns momentos assim bem especiais, sabe? O próprio programa que eu apresento tá pelo segundo ano entre as marcas mais lembradas do Top of Mind, sendo o único de futebol, de esportes ali. 2 vezes o Prêmio Press. Eu fui indicado como o melhor apresentador de rádio no último ano. Então, coisas que a audiência, que o torcedor nos coloca lá. Não é pedindo voto, não é fazendo média, pedindo me indica, por exemplo. A Grenal nasceu, digamos, e entre aspas, pequena. E hoje ela está bem posicionada no ranking das grandes emissoras, digamos assim. É a segunda rádio mais ouvida. Pois é, segmento. Qual é o segredo, qual é o fermento para chegar nesse bolo aí? A rádio começou com gurizada, sem grandes nomes, sem uma pessoa de expressão. E aí, com o tempo, a experiência veio chegando. Os mais velhos, os mais experientes, com uma rodagem maior. E eu acho que aí foi o tempero especial. Essa mescla de experiência, a juventude, porque tem uma nova linguagem hoje no ar, no rádio. Não adianta a gente tentar brigar, que tem que falar de tática, que tem que debater forte. Não, o entretenimento está abraçando muito o futebol. E eu acho que é liberdade, porque a rádio tem uma liberdade, ela fala 24 horas de futebol. Então a informação, quando ela acontece, o ouvinte vai ouvir na Rádio Grenal. Não tem tem que esperar, tem que segurar. E é isso que amarra o ouvinte, porque a qualquer momento ele pode saber uma coisa nova do clube dele. Agora, tu falou que a rádio fala 24 horas de futebol. E os outros esportes? Também damos atenção. Não é porque é Rádio Grenal que a gente não fala, por exemplo, do futebol do interior ou futebol do centro do país. Também damos uma atenção especial. Claro que priorizamos a dupla, por estar aqui em Porto Alegre, com as 2 paixões do estado. Eu falei outros esportes, não falei outros times. Não, e outros esportes também. Falamos muito de vôlei. Claro que as coberturas das jornadas esportivas são do futebol. Sim, do futebol. Mas também falamos do vôlei, da Fórmula 1. A gente abraça todos os esportes. Abrimos espaço para aqueles esportes que às vezes não são ouvidos. O futebol de várzea, por exemplo, não tem espaço também. Damos esse espaço, mas prioritariamente a dupla. Sempre. A Grenal é uma emissora em ascensão? Em ascensão. É um foguete que está subindo cada vez mais. Ah, mas o foguete pode cair? A gente não sabe, né? Grandes nomes, grandes prefixos estavam lá em cima e hoje também já não estão mais. A gente está subindo. Tu divide a bancada com veteranos, digamos assim. Sim, com grandes professores. Haroldo de Souza, Pato Mouri, Darcy Filho, que é um grande professor, Kenny Braga, que é identificado com os torcedores colorados, Benhur Marchiori com os cremistas, Luiz Carlos Reck, com grandes professores, aqueles que a gente ouvia e hoje divide o horário, muitas vezes. Pois é, por serem veteranos, como é que eles se encaixam e como é que eles assimilam, ou como é que se dá esse processo de... numa época em que a tecnologia está muito avançada e avança cada vez mais a todo dia. Eles dizem muito que aprendem mais do que eles nos ensinam. Porque o futebol talvez seja universal para todos. Cada um vai ter uma leitura, a experiência, os atalhos, os mais velhos já têm, os mais experientes já têm. Mas eles aprendem muito conosco na forma de comunicar, porque é um público mais jovem hoje, está se renovando esse público muito mais rápido, até mesmo com a interação. Roberto Pato Mouri é um exemplo, né? Todos nós, funcionários, temos as senhas das redes sociais dele. Porque sempre um desastre acontece ali. Ele vai escrever para alguém privado e bota no público, aí um vai lá e socorre, ou ele quer postar uma foto da família, não sabe, nós vamos lá e publicamos. Então tem essa integração, um ajuda o outro, na verdade. A gente aprende com a experiência deles, os atalhos, como chegar numa fonte, como cativar uma fonte. Eles aprendem da forma de como lidar com o mais jovem, que hoje está na internet, que a qualquer mudança de aplicativo ele parou de te ouvir, ouve uma outra coisa, ouve uma música. Então tem um ensina o outro, na verdade, né? Um ensinamento. Trabalhar com o Pato Mouri, que foi por muitos anos um grande nome do Brasil na Itália, levou o Falcão, entre outros atletas, para lá, deve ser uma experiência e tanto. Tu passa rindo o tempo todo, na verdade, porque o que ele divulga no ar é a vida dele pessoal. Passa rindo o tempo todo, ele te conta diversas histórias, coisas da Itália, coisas que ele viveu no rádio aqui, por exemplo, com Marne Barcelos, que trabalha lá também na Rede Pampa, com o Sérgio Zambiasi, ele vai contando as histórias com o professor Rui, Vianney Carlet, que era compadre. Então tu passa rindo pra caramba, né? E claro, aprendendo. E o Pato sempre aprontando também, né? Uma pessoa que
tem 70 anos, mas parece um guri de 12, né? O teu melhor momento é agora na Rádio Grenal ou foi no Conexão Pampa com a Beatriz Fagundes e o Pedro Fonseca? Bah, são 2 momentos muito especiais. Quanto tempo tu ficou na Conexão? 4 anos. E há quanto tempo tu tá na Grenal como âncora? 3 anos. 3 anos. 2 momentos especiais demais, não tem comparação. Até pelo segmento do trabalho, né? Era um jornalismo geral, mais ligado até à política, né? O jornalismo político. Mas no Conexão tu fazia mais um apoio, né? Era um apoio. Mas tu aprendia muito com a Beatriz Fagundes, que é de uma escola do rádio mais contemporâneo, do rádio antigo, na verdade. E a Rádio Grenal é esse rádio mais contemporâneo. Com a Beatriz Fagundes eu aprendi muitas coisas, por exemplo, tu não tem que enrolar o ouvinte, tu tem que ser direto. Tem um entrevistado, a primeira pergunta é a que ele quer ouvir, tu não tem que amaciar o teu entrevistado para depois tu ir mais forte. Não, a primeira pergunta tem que ser a mais importante. Tu não tem que ficar adoçando ninguém. Se é verdade, tu tem que ficar ao lado da verdade, independente de quem esteja da tua frente. E com a Rádio Grenal não, é um outro momento, porque eu levei um pouco mais do entretenimento, que é uma coisa que eu tenho, assim, facilidade, aliado a uma paixão, mas com outro tipo de ouvinte, né? Que é um ouvinte que te ama se tu falar o que ele quer ouvir, te odeia se tu não falou o que ele quer ouvir, alguns te respeitam, porque tu tem uma opinião contrária, outros te ameaçam de morte, já recebi algumas, mas no fim das contas, todos, quem está no rádio, quem está do outro lado do rádio, pensam da mesma forma, que é pelo bem da dupla. Então é 2 momentos bem diferentes, são os 2 momentos, eu acho que mágicos assim na minha carreira, nas coberturas que eu fiz na Rádio Pampa. Tive a oportunidade de apresentar um programa com Joseval Peixoto, por exemplo, que é uma lenda do rádio brasileiro. Quando eu esperei que eu ia fazer isso, ao mesmo tempo que eu falei com o Edgar Piccoli, que é um cara que passou pela MTV, aquela montada de uma emissora louca que se tinha, e fiz um programa na Rádio Jovem Pan com ele. Então, e no futebol, conhecer, por exemplo, um cara que eu ouvia, que era o REC, ouvia Darcy Filho quando passou pela Pampa e também pela Rádio Grenal, e hoje trabalho com ele. Então, um negócio muito louco, mas é muito especial, é muito mágico. Como é que é conviver com a instantaneidade do rádio hoje, em que o feedback se dá de uma forma muito mais rápida em função das redes sociais e da internet? Alguns colegas dizem, o ouvinte ouve. O ouvinte ouve. Tu não tem que te importar muito com isso. Já acho que não, que é um grande termômetro esse feedback que o ouvinte te dá. A instantaneidade ela é muito perigosa. Da velocidade que chega a informação, vem a velocidade também de que aquilo não é uma informação verdadeira. É a chamada fake news. A fake news hoje, né? A barrigada de antigamente. Então, ela também é muito perigosa. Eu gosto muito da instantaneidade no campo de que tu tá falando e o ouvinte tá respondendo, concordando ou não contigo, mas ele tá interagindo no assunto, ele tá colaborando nesse assunto. Isso é muito legal, que algo antigamente era feito no telefone ou numa carta. Eu recebi carta ainda no rádio. Lá em 2011, 12 eu recebia cartas. Hoje, um WhatsApp é muito mais rápido. Para crítica, para sugestão. Não tem que ter um cuidado grande aí, ô Clériton, com a história de estar no ar e estar lendo o WhatsApp toda hora? Tem. Diversos colegas já caíram em diversas ciladas, situações assim constrangedoras. Tem que ter um cuidado. Mas... A Paula é frequente. A Paula é frequente, o Oscar é frequente, o Thomas é frequente. Uns novos que depois tu te dá conta que, inovaram, atualizaram, né? Mas ao mesmo tempo tu te surpreende com essa instantaneidade e com a gama de ouvintes. Tu tá no ar e recebe uma mensagem, tu vê um procurador da justiça, um nome que esteve indicado pro STF, te ouvindo. Contestando uma informação ou acrescentando. Exatamente, como uma pessoa assim, olha, eu sou funcionário do aeroporto, não me cita, mas o fulano tá aqui. Uhum. Jogador de futebol. Não? Jogador de futebol. Ou já aconteceu, por exemplo, trabalho no hospital tal jogador tá aqui, fazendo exames. E aí ninguém sabia por que esse jogador não jogou no dia anterior, não estava relacionado, e aí tu começa a ligar os pontos. E aí tu vê, de fato é verdade, ele tá machucado. E aí tu recebe uma foto de um exame, ou tu recebe um vídeo dele chegando ou saindo. Isso é muito bacana. Essa instantaneidade, ela encurtou esse caminho que era muito longo, de chegar a informação, da informação chegar até o profissional, mas também é muito perigosa.
Jantei com um primo meu, que é compadre do segurança, do vice-presidente, disse que o Ronaldinho Gaúcho vai desembarcar em Porto Alegre. Também acontece muito isso. Sou primo da sobrinha, do namorado, da prima do Cristiano Ronaldo, que ele vai vir jogar em Porto Alegre. Tem muito disso também. E aí, a tua experiência também... Tu tem que filtrar. Te ajuda muito nisso. E às vezes a gente percebe que certos fake news chegam em determinados horários ou para determinados profissionais sabendo que eles não vão filtrar ou que eles são ainda inexperientes e capazes de embarcarem nisso. Tu tá no rádio desde quando? Desde 2005. 2005. Isso já dão 14 anos. 14. Era mais difícil fazer rádio 14 anos atrás ou agora? No ar era mais difícil no passado. A tecnologia te ajuda muito, né, a trabalhar hoje. É mais difícil hoje com uma avalanche de fake news, uma avalanche de ataques, com uma indústria do processo que existe. É muito difícil, é mais difícil hoje aí nesse ponto. E a profissão, ela está sendo mais valorizada hoje ou já foi mais valorizada, Clérito? Já foi muito mais valorizada. Hoje tem mais um. Hoje tu disputa, por exemplo, com uma pessoa que criou um perfil no Facebook, coloca notícias lá. Não que ela não tenha competência, daqui a pouco ela tem mais competência até do que eu. Mas a concorrência hoje ela é maior e nem sempre melhor. Ela é mais perigosa hoje, essa concorrência. E a nossa profissão no rádio, infelizmente, desvalorizada. Voltando para a Rádio Grenal, segunda emissora no ranking da audiência. Sim. Como é que tu vê a primeira colocada? Que é a Gaúcha. Sim, né? que é a Rádio Gaúcha. Que é a Gaúcha. Tem aí uma Rádio Guaíba por trás, cutucando ali, chegando junto. Nem tanto, viu? Mas como é que é essa disputa aí? Saudável demais. Saudável. Todos se ajudam. Todos os profissionais se ajudam. Todos lutam pelo mesmo espaço, que é a informação. Essa briga mais é institucional, assim, de emissora, o nome, o rótulo da emissora, do que praticamente do funcionário. Na hora da coletiva, todo mundo se ajuda. Se um tá com problema no equipamento, o outro empresta. Se eu não conseguiu gravar, não chegou a tempo para gravar aquele conteúdo, o outro passa. É um acordo entre os profissionais, não é entre os veículos, é entre os profissionais, todo mundo se ajuda. Uma curiosidade, por exemplo, se você acompanha uma coletiva no Rio Grande do Sul, nenhum profissional se identifica. Em São Paulo, o profissional se identifica. Fulano de tal, Rádio Jovem Pan. Isso. Fulano de tal, Rádio Globo. Aqui não. Por quê? Porque aí todo mundo pode usar o mesmo arquivo. Se um só conseguiu, todos usam, todos se ajudam. Sobre a diferença de segundo e primeiro, a Rádio Gaúcha é uma rádio de tradição. Eu brinco lá com os colegas, se a Rádio Gaúcha ficar 6 meses fora do ar, ela 6 meses será líder. Porque tu vai ligar para saber se a Gaúcha voltou. Como a Globo, como a RBS no Rio Grande do Sul. É uma coisa de tradição. Muitos ouviram Rádio Gaúcha por muitos anos. A Guaíba foi assim, e houve essa migração. Então, quem sabe no futuro seja a Rádio Grenal a número 1 e que seja a rádio de tradição. Tradição. Eu defendo as tradições, mas elas se atualizam também. O rádio não caminha para uma, digamos assim, entre aspas, mesmice com esse processo que está se dando de cada vez mais os profissionais serem jovens de uma mesma faixa etária quase? Acho que não, pelo fato de que o rádio está se transformando. Nós tínhamos um rádio mais sério, um rádio depois que aceitou um pouquinho ser mais leve. Hoje o rádio está absorvendo o entretenimento junto ao assunto sério. O rádio está se renovando. A gente pode voltar naquela história, por exemplo, de que o rádio ia morrer com a internet. E o rádio não morreu. A internet teve que abraçar ele. Hoje tu tem quantas rádios na tua mão, no celular. Não vai morrer? Não vai morrer. O rádio ainda é o veículo mais rápido. Mesmo com a internet. Porque se deu no veículo rádio, é porque já foi confirmada essa informação na internet. Qualquer um escreveu, publicou e seja o que Deus quiser daqui a pouco. Se vai ser verdade ou não. O rádio sobrevive pela confiabilidade que ele tem? Pela confiabilidade, pela credibilidade. Recentemente, uma pesquisa trouxe que o rádio ainda segue sendo o veículo mais confiável pelo brasileiro. Certamente tu conhece, eu conheço, todos nós vamos conhecer aquela expressão: se não deu em tal lugar não é verdade. Será que fulano casou, morreu, nasceu? Liga no rádio e vamos ouvir se é verdade mesmo. Cada um tem a sua emissora que acredita, que confia. Então o rádio ainda segue sendo esse veículo de referência, de se foi publicado, se foi divulgado lá, é porque é verdade mesmo. Está acontecendo essa situação. O Clériton Vargas quer chegar aonde como radialista? Já cheguei. Achava que não ia chegar. Traduz isso.
Tá satisfeito, tá bem de vida? Não, bem de vida todo mundo quer estar melhor, né? Carro do ano, cobertura. Não, carro do ano não. Paga. Ando de Mercedes todos os dias, mas não é meu, né? Mas, motorista, com motorista, mas eu sou solidário, eu divido com outras pessoas, pagamos uma taxinha básica ali, todo mundo anda junto, se defende. Acho que eu já cheguei, até me emociono pensando nisso. Não esperava estar no rádio, não esperava estar no microfone, não esperava estar com o ibope que eu tenho, com a repercussão. Não sou ninguém, sou um cara humilde, de escola pública, suou pra caramba pra pagar a faculdade, ainda paga. Passou por umas poucas e boas e chegou no rádio. Chegou, comunica, interte uns, provoca outros, briga com outros, mas eu sou feliz. Quem sabe um dia eu posso sair do Rio Grande do Sul? Não faço planos. Cheguei onde eu queria chegar. Todo dia é uma vitória pra mim. Para quem sai todos os dias às 5 da manhã lá do Parque dos Anjos, tu te considera um profissional de sucesso? Me considero. Parece presunçoso, ousado, não tenho humildade, mas vendo toda a minha história, sim. Vou arrumar um rolo pra ti agora. Vai lá. Ser? Vai enrolar a Samira até quando? Até ela se formar, pelo menos, né? Deixa ela se formar, vem uma enfermeira aí, e aí a gente faz um acordo, né? Que é pra ela segurar, né? Ela segura as pontas, né? Eu viro dono de casa, tranquilamente. Clériton, valeu esse papo contigo, muito obrigado por receber a gente aqui na Rádio Novo. Nossa rádio. Nossa Rádio, por que tu conhece esse nome? Uma concorrente, tu pensou aí, né? Foi? Novo Tempo é uma outra. Então tá bem. E tem cachoeira. Tem cachoeira? Tem cachoeira, uma TV, não tem? Tem cachoeira. Viu? Novo Tempo. É verdade. Valeu, meu cara, muito obrigado. Valeu, parceria, amizade, sucesso, né? Pra nós. Pra nós. Valeu.